Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Olha, nós temos feito, aí estamos fazendo alguns vídeos chamando a atenção sobre o processo judicial da MUI. Falamos também recentemente sobre o escândalo do IRB, né? Que o Ministério Público finalmente está abrindo um processo criminal. Tudo isso é muito novo em se tratando de Brasil, esse movimento de acionistas minoritários, responsabilização de pessoas físicas, né, à frente de empresas, por atitudes de fraude, de dolo, de crimes, de manipulação de informações, né, de balanços e tudo mais. Os escândalos corporativos, eles aumentaram nas últimas décadas. Se você for fazer uma análise, tanto no Brasil como no exterior, eles cresceram. Foram causados, em sua maioria, por algum desvio de conduta, ou por uma cultura que alimentou o desvio de ética, o desvio da ética, entendeu? Então, escândalos corporativos nas últimas décadas cresceram no Brasil e no mundo, e eles foram causados, em sua maioria, por algum tipo de desvio de conduta de um dirigente de uma dessas empresas, ou por uma cultura empresarial que alimentava o afastamento, né, o distanciamento da ética. Isso tudo, obviamente, é capaz de destruir a imagem de uma empresa, a reputação de uma empresa e jogar a sua credibilidade na lata do lixo, óbvio. Se a gente olhar nos Estados Unidos, um grande escândalo famoso que vale a pena olhar e estudar foi o caso da Enron, né? Exemplarmente punida, né? A empresa e os dirigentes, incluindo a empresa de auditoria, que simplesmente deixou de existir. Aqui no Brasil, um caso similar ao da Enron poderia ser exemplificado pelo caso do IRB, né? A Enron utilizou uma tática chamada de mark-to-market, em que basicamente os ativos da companhia eram corrigidos ao valor justo, e também a Enron poderia reconhecer suas receitas antes mesmo de serem realizadas. Isso acabou inflando o balanço da empresa de uma forma que ela reconheceu valores astronômicos que só seriam recebidos num futuro, elevando deste modo, no curto prazo, a rentabilidade e a lucratividade da empresa, e escondeu também suas dívidas em subsidiárias. 20 anos depois, nos deparamos aqui no Brasil com a IRB, uma empresa que foi fundada em 1939, que atingiu os níveis de maior companhia do setor de resseguros no Brasil. Foi uma das ações mais valorizadas em 2019, com forte crescimento de resultados. O crescimento era muito acima dos pares, o que chamou a atenção de uma gestora de investimentos, a Esquadra, em 2020, confirmando os números duvidosos de IRB, bem como a falsa tentativa da empresa de dizer que o Warren Buffett estava comprando ações da empresa. Ele nunca esteve e nunca demonstrou qualquer tipo de interesse pela empresa. Até os melhores investimentos do mundo, dos investidores do mundo, como Charles Munger, Warren Buffett, com as melhores informações e análises, experiência, expertise desenvolvida por décadas, já foram pegos de surpresa com problemas de governança em empresas que decidiram investir. Um exemplo disso que aconteceu com Warren Buffett foi a Kraft Heinz, investida dos grandes value investors junto ao 3G Capital, deu uma escorregada em 2019 a encontrar uma falha de meros 298 milhões de dólares, gerando desconfiança e investigação nos balanços dos 4 anos anteriores.
Um dos focos mais conhecidos da governança corporativa é o monitoramento da gestão, que deve garantir a integridade e transparência sobre qualquer demonstração contábil, decisões da administração e seus impactos. Aqui, na sequência do escândalo do IRB, tivemos agora, este ano, recentemente, a explosão do escândalo das lojas americanas, né? As americanas apontaram prejuízos que estavam maquiados em sua contabilidade, apontando um rombo de mais de 40 bilhões de reais entre fraudes e lançamentos indevidos. Os casos aqui no Brasil chamam a atenção porque nós estamos vendo empresas que estão sendo envolvidas com fraudes, com adulteração de seus números, dos seus balanços, com posturas omissas por parte das empresas de auditoria, que não veem absolutamente nada de errado nas empresas, né? E tudo isso a gente vê o investidor, o acionista minoritário, sendo induzido a erros, sendo induzido a decisões equivocadas por conta do discurso da direção da empresa, por conta das suas apresentações de resultados, por conta dos seus balanços auditados, né? Tudo isso tem se revelado frágil e tem se mostrado como mecanismos que acabam induzindo os investidores a fazer escolhas erradas. Escolhas erradas. De novo, na Bolsa de Valores, você pode fazer uma escolha errada e perder dinheiro, mas você não pode vamos dizer assim, você não pode perder dinheiro por conta da escolha de uma empresa baseado no que essa empresa informava que estava acontecendo positivamente, por conta dos números que essa empresa devia ter positivamente falando, entendeu? Então, nessas situações, é preciso que se busque o que a gente chama de reparação na justiça, né? Então, agora, recentemente, a abertura de um processo criminal do Ministério Público contra os executivos do IRB é uma boa nova, preciso estar atento para que, no caso das americanas, isso também não passe em branco, para que haja também uma responsabilização. E fora isso, a gente entende que é preciso buscar outras formas de responsabilizar as pessoas que se utilizam dos seus cargos em companhias abertas e utilizam deles para manipular informações, para distorcer os dados do balanço, isso é fraude, né? Para demonstrar uma situação, vamos dizer assim, diferente da realidade, né? E deste modo você acaba induzindo os investidores a comprar as ações baseado na crença de que está tudo fluindo bem, de que está tudo caminhando bem e que não há motivo para você ficar de fora daquela companhia, já que ela está em voo de cruzeiro, né? Então, é isso que a gente tem dito, que a gente precisa estar atento. E, no caso da Oi, especificamente, temos aí o processo judicial, tal qual esse do IRB, que o Ministério Público está agora abrindo um processo criminal, foi movido pelo Instituto Empresa. Temos o Instituto Empresa por trás também de processos que estão sendo movidos contra as americanas e contra a Oi. Tem aqui na página de comentários links para que você possa acessar e ver as possibilidades de você fazer parte deste processo, que é uma ação coletiva, uma ação coletiva contra a empresa Oi. Vale a pena? Acho que sim. É um caminho que se faz ao caminhar, certo? É um caminho que se faz ao caminhar. Mas entendo eu que vale a pena lutar pela reparação dos seus direitos. Muito bem. Dito tudo isso, eu quero aproveitar, porque me chamou a atenção,
Uma transportadora agora está saindo de uma recuperação judicial de 79,5 milhões de reais. E por que essa notícia me chamou a atenção? Porque muitas empresas entraram ou podem entrar ainda em recuperação judicial. Não é fácil sair de um processo como esse, mas o que vai garantir o sucesso da operação vai ser exatamente a transparência, a credibilidade dos seus gestores, né? A transparência, a credibilidade dos seus gestores. E neste caso, nos parece que foi exatamente o que aconteceu. O aniversário de 70 anos do grupo catarinense Reunidas, de transporte de cargas e de pessoas, foi em 2020, mas a comemoração está sendo feita agora. A empresa, que tem sede em Caçador, a 380 quilômetros de Florianópolis, está saindo de um processo de recuperação judicial que foi iniciado em 2016. À época, a empresa entrou na justiça pelo processo de reestruturação com dívidas na casa de 79,5 milhões de reais. 7 anos depois, a empresa começou a arrumar a casa, mirando novos focos de investimentos e frentes de faturamento. Com isso, saíram do processo de recuperação judicial e esperam faturar 300 milhões de reais já este ano. A Reunidas nasceu em 1950 de uma sociedade de 3 empresários do ramo de transporte e se consolidou no século passado como uma das principais empresas do sul do país. Hoje atua principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Algumas de suas linhas de ônibus, porém, vão até o norte e nordeste. Seus caminhões com frete circulam pelas 4 regiões, mas quase todos até São Paulo. A recuperação judicial em 2016 veio num momento de transformação do setor, além da crise econômica que pairava sobre o país. Desde alguns anos antes, mais pessoas tinham carros próprios ou circulavam de avião do que nas décadas anteriores. Além disso, a Reunidas lidava com dificuldade para pagar tributos e perdeu a certificação negativa de débito, que garantia a manutenção de parte das suas operações. Transporte de passageiros é uma concessão pública, então é preciso manter a regularidade fiscal, que é demonstrada por meio da certificação negativa de débito, disse Vinícius Marins, atual presidente do grupo. Por alguns motivos, como enchentes e alguns custos, além do aumento das dívidas, a empresa perdeu a certificação que engessou o negócio. Como a Reunidas saiu dessa situação? A lista é longa. Nos últimos 7 anos, a gestão da empresa saiu de uma estrutura familiar, que ainda é sócio majoritária do negócio, para lideranças de mercado. Venderam ativos para recuperar a certificação negativa, reajustaram frotas e linhas e passaram a investir com mais força no transporte de cargas. Para ter uma ideia, quando a Reunidas entrou em recuperação judicial, o frete de cargas representava menos de 30% do negócio, hoje é metade da entrada de dinheiro do grupo. No meio do percurso, porém, houve outro imprevisto, foi feito um planejamento em 2016, estávamos alcançando, mas aí em 2020 veio a pandemia. Ficamos 17 meses impedidos de operar. Foi colocada uma restrição de 50% da capacidade dos ônibus, sendo que precisávamos de uma ocupação mínima de 64% para não rodar em prejuízo. Um dos entendimentos dos executivos sobre os caminhos para sair da crise passaram pela profissionalização dos cargos de gestão. Quando a recuperação judicial começou em 2016, a empresa era conduzida por sucessores do fundador. Depois, durante o processo, começou um caminho gradativo de gestores de mercado, assumindo as posições de liderança. Mas todos os executivos já eram pratas da casa, não veio nenhum executivo de mercado, afirma Marins. Para ajudar a superar a crise, também houve venda de imóveis e veículos, algo previsto no plano de reestruturação. Com isso, saíram de 700 para 480 ônibus e caminhões. O valor gerado pelas vendas foi usado para regular dívidas com credores e reorganizar os compromissos financeiros. Também regularam as dívidas tributárias. Diminuímos a frota e ficamos com veículos melhores, mais modernos, e por conta da pandemia reduzimos consideravelmente algumas linhas, otimizando a frequência para equalizar os custos. Agora, o caminho da reestruturação passa pelo setor de cargas. Em relação ao transporte de passageiros, há uma certa estabilidade. O número de passageiros não voltou a ser o mesmo que tinha antes da pandemia, mas também não caiu mais tanto. Há um aumento de concorrência com a entrada de outras empresas que oferecem serviços nessa linha, mas sob um outro modelo de negócio, como o caso da Buser, que divide o preço de um ônibus fretado entre os passageiros. Nas cargas, a Reunidas vê mais opção de crescimento. No transporte de passageiros, o grupo vai continuar investindo, mas a expansão é limitada, que é uma concessão pública. Uma expansão na divisão de cargas não possui toda a burocracia
do setor de transporte de pessoas. O grupo já tem a divisão de carga desde 1970, mas é agora, nos últimos anos, que o negócio ganhou o caldo e passou a representar 50% do faturamento, que volta a se aproximar de antes da pandemia, de 300 milhões de reais. Como já tínhamos operação há anos, a estratégia foi intensificar a relação com os até então clientes e achar novos para compor a fatia da receita. Nesse caso, a pandemia ajudou. Durante o período de maior restrição, com pessoas em casa, aumentou a venda online e, consequentemente, a necessidade de logística. Então, está aí, uma empresa que entrou em recuperação judicial e que conseguiu sair deste problema. Parabéns a todos os envolvidos. Por fim, quero aqui reforçar aquele assunto que nós já comentamos, de que a Oi chegou a um acordo com a Vital para vender sua estrutura de cobre, né, por 3,6 bilhões de reais, mas esse recurso não vai entrar no caixa da Oi, esse recurso vai ser apenas uma redução que a Vital vai dar com relação à dívida que a Oi continua tendo com a Vital, que é da ordem de 5 bilhões de reais. Então, desses 5 bilhões de reais, a Oi vai ter uma redução de 3,6 bi e vai continuar devendo 1,4 bi. Essa dívida é por conta da Globinet. A Globinet é um daqueles mistérios inexplicáveis que são da história da Oi, né? A Oi tem alguns mistérios inexplicáveis, a Globinet é um deles. Bom, nós já falamos sobre a Vale, dissemos aqui que tem aí o pagamento de dividendos, né? Uma oportunidade para quem quer ter um bom presente de Natal, R$ 2,33 por ação, foi anunciado pela Vale, os dividendos. Os resultados do terceiro TRI vieram razoáveis, nada excepcional, mas também não foi ruim. E aí tem diversas casas fazendo reanálise de preço-alvo, colocando aí diversas possibilidades, né? A Ágora está colocando o preço-alvo da Vale para R$ 92. R$ 92 preço-alvo da Ágora. A Genial colocou R$ 82,50. 82,50. Deixe-me ver quem mais fez informe. Foram essas empresas que fizeram aí. A Genial, R$ 82,50 e a Ágora, R$ 92. Enxergando aí o horizonte da Vale para os próximos meses, né? Preço-alvo. Então, quem está acompanhando a Vale, esteja atento aí, sobretudo esse período agora dos dividendos, ok? Bom, seleção de empresas, nós divulgamos o relatório de novembro, 2 estudos em vídeo de 1 hora cada uma, vale muito a pena. Se você não é assinante, assine, não fique de fora, aproveite a oportunidade. O processo da Oi ainda está aceitando adesão. Na página de comentários aqui, 3 links para você acessar e escolher a forma de participar. Se você também foi prejudicado pelas Americanas, está aqui o link também do Instituto Empresa para você participar da ação que está sendo movida contra as Americanas. E lembrando que no caso do IRB, que o Instituto Empresa também representa acionistas minoritários, o Ministério Público abriu um processo criminal contra os dirigentes do IRB, que estavam à frente da empresa quando da denúncia de manipulação de informações e fraudes na contabilidade, né? Então, entendemos que tudo isso precisa evoluir no Brasil. A gente precisa fazer uma coisa simples, copiar e colar o que existe nos Estados Unidos e adotar aqui no Brasil, já seria muita coisa, pode acreditar. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.